A paz do Senhor, amados irmãos, continuando os nossos temas do que os diáconos podem fazer para preparar o local de adoração, vamos falar um pouco sobre a segurança dos irmãos. Sabe aquele irmão que fica na porta, aquele diácono que fica na porta, aquele auxiliar que fica na porta? Bom, ele presta um serviço muito importante a Deus e ele deve ser muito valorizado. Ele vai controlar o acesso ao prédio, né? Então certificar de que as pessoas que estão entrando são pessoas idôneas. Ele deve se preparar para em ambientes hostis, em ambiente com drogas, em ambiente que existem um perigo constante de assaltos. Ele deve ser aquela pessoa que vai filtrar tudo isso. Ele deve ser a primeira pessoa a receber o irmão na igreja e zelar pela sua segurança, tá? Então ele tem que controlar esse local de acesso, verificar as crianças se estão saindo, por que estão saindo, a autorização dos pais para que isso ocorra. Ele deve zelar por todos os membros e pelos visitantes, pela segurança deles, né? Então ele deve se prevenir o ambiente e torná-lo cada vez mais seguro, né? Então ele deve ser proativo em questões de emergência. Por exemplo, a gente nunca espera, mas se ocorrer um incêndio, qual é o processo para isso? Normalmente as empresas têm um protocolo de segurança, um alarme. Ele deve verificar se a igreja tem extintor de incêndio, se as placas e sinais dos locais de saída de emergência estão bem sinalizados. Isso é responsabilidade dele, né? Inclusive, se a igreja conseguiu o alvará de funcionamento, ele deve ficar atento a essas situações. Ele deve saber o telefone de bombeiro, o telefone de polícia, está lá salvo no celular dele, para que ele consiga contatos emergenciais com facilidade. Ele deve zelar nesse sentido pela limpeza do ambiente externo, ele que está lá vendo a todo momento, no ambiente externo, se há algum perigo de energia, fios escapados, como é que está o jardim da igreja, como é que está a área externa, bancos, aquilo que você tem fora da igreja. Ele deve zelar sobre isso, principalmente o controle de tráfego dos veículos, aonde os irmãos devem estacionar, aonde os irmãos devem parar seu veículo para que o fluxo próximo à igreja não seja obstruído. Ele deve ter aquele relacionamento com os vizinhos para que não haja estacionamento de veículos e impeça a saída em garagens de vizinhos, por exemplo. Então ele deve fazer esse controle, ele deve estar atento para que os veículos dos irmãos não sejam roubados, não sejam danificados. Então isso é responsabilidade do diácono. O pastor, não tem como o pastor sair do púlpito para fazer isso. Então é responsabilidade do diácono, beleza? Segurança dos irmãos, ambiente externo. Agora vamos para outro item, beleza? Por exemplo, vamos lá. A gente pode falar agora sobre, deixa eu ver aqui na lista aqui que a gente colocou, segurança dos irmãos, recepcionando os irmãos e visitantes. Isso é muito importante, tá? O papel de recepcionar os irmãos. Já viu falar que aquela igreja que, os irmãos são tão frios, eu chego na igreja e ninguém me cumprimenta, eu sinto aquela falta de calor. É a ausência do trabalho diaconal, né? Então, o obreiro, a obreira, a diaconisa e o presbítero, o pastor, tudo isso que a gente está falando se aplica principalmente ao diácono, mas a todos os irmãos da igreja. Isso é importante. Todos os irmãos da igreja devem recepcionar bem, mas o diácono, o presbítero, o pastor, eles devem dar exemplos de recebimento dos irmãos na igreja. Eles devem dar o exemplo. Não é simplesmente, o irmão chegou ali na igreja, cadê o presbítero que não não aconchega esse irmão, esse visitante? Então, o diácono, o presbítero, o pastor, todos eles devem dar esse exemplo. Mas vamos falar na perspectiva diaconal, né? Cumprimentar os irmãos, os membros, os visitantes, aquele aperto de mão acalorado, aquele abraço de quem realmente se importa contigo, né? Então ele deve organizar essa recepção. Como é que vai ser a recepção? O local tem que estar arrumado, folhetos de culto. Já pensou você chegar na igreja como visitante e aquele diácono, aquela pessoa que está ali para recepcioná-lo, aí você pergunta para ele: quais são os dias do culto?
Aí ele, eu não sei, eu vou perguntar pro pastor se vai ter culto essa semana. Não pode acontecer, irmãos. O diácono ele tem que estar atento a toda a programação da igreja para passar informações. Não é só olhar os carros, não é só apertar a mão. Ele tem que estar atento. Ele é a primeira pessoa, quando uma pessoa desesperada chega na igreja, ele tem que ter palavra pronta para aconselhar a pessoa, para acalmá-la. Isso é receber os irmãos da igreja. Ele tem que orientar com relação aos cultos, grupos de estudos. Está tendo algum grupo de estudo? Que horas que os jovens se reúnem na igreja? Ele precisa saber de tudo isso para poder recepcionar bem, irmãos. Sim, acompanhar os visitantes, não é só dar uma paz do Senhor e entre. Não, aí o visitante entra e fica, onde que eu vou sentar? Você tem que acompanhá-lo. Por isso precisa de uma equipe. Você tem que, olha, se sente deste lado, se sente daquele outro. Vamos pegar o seu nome para que a gente possa entregar ao pastor. Você pode passar o seu telefone, que a gente possa entrar em contato. E aí você precisa ser o primeiro a se dispor a fazer o contato também. Isso é recepção, é o que a gente chama de pós-venda, né, no comércio. Mas você precisa ter esse contato posterior, porque normalmente a gente pega o nome das pessoas, mas quem é que vai entrar em contato? Não sabemos quem é que vai fazer isso, né? Então isso é importante, né? Então fazer um contato posterior com os visitantes, isso é muito importante, irmãos. Assim você vai estar ajudando ao pastor a se preparar para a palavra, a orar pelos irmãos, e aí as responsabilidades são distribuídas. Quando da sua ausência, o que normalmente acontece? Ah, a gente teve muitos visitantes esse ano, mas ninguém fez nada, ninguém ligou para eles, ninguém visitou. Claro, irmão, a responsabilidade sua é responsabilidade diaconal. Então a gente precisa pegar as nossas responsabilidades, segurá-las e realizá-las. Outra coisa que a gente né, comumente a gente não atende como uma responsabilidade diaconal. O som da igreja. A gente precisa preparar o ambiente de adoração. O som hoje, ele é principal nesse sentido, porque a tecnologia ela entra e nós nos tornamos dependentes dela. Nós não conseguimos trabalhar mais sem esse tipo de tecnologia. A gente vai falar um pouco assim de 3 tecnologias importantes. A primeira é o som. Então a gente precisa preparar o sistema de som, irmãos. Não tem aquela de o som tá com problema, vamos fazer uma oração aqui porque é o inimigo tentando desestabilizar o culto que a gente está realizando. Não, irmão, isso é desleixo de vocês. Sim, não é o diabo, não é o inimigo, não. Isso é desleixo do crente, porque não preparou o som, não cuidou da sua manutenção, não solucionou os problemas técnicos, não está treinando ninguém para a equipe. Isso é um serviço aos irmãos da igreja. O sistema de som é um serviço diaconal. Muitas vezes a gente coloca um jovem lá, uma pessoa que de certa forma não tem o conhecimento e a maturidade espiritual para estar servindo, a gente coloca lá. Cadê o diácono? Cadê o diácono com sua responsabilidade de servir os irmãos? Com a sua responsabilidade de arrumar o som antes, a gente coloca isso para um jovem e aí cobra dele. Cadê o diácono lá? Mesmo que seja para supervisionar, para coordenar. Ah, começou o culto. Quem é que vai ligar o som? Cadê o diácono, irmão, responsável por isso? Isso é muito importante, a gente dá poder bíblico através da oração e da imposição de mãos e cobrar o serviço, irmãos. Cadê o diácono que faz isso? Cadê o diácono que faz aquilo? Cadê o diácono que faz aquilo outro? Então eu preciso te ensinar que é responsabilidade sua. Eu preciso te treinar. Eu preciso pegar o irmão que tem essa habilidade, que tem esse chamado, que é cheio do Espírito Santo, que é aquilo e aquilo outro, que tem o seu caráter e tal, e que tem esse dom para mexer com música. Eu preciso separá-lo a obreiro, colocar mais responsabilidade sobre os seus ombros, orientá-lo nesse sentido. A luz também é muito importante, irmãos. A gente precisa ver se as luzes da igreja estão todas funcionando, se não tem luz queimada, qual tipo de luz que a gente utiliza. Você sabe que a luz amarela, ela é uma luz aconchegante. Se você vai no rodízio, você tem luzes amarelas, pouco intensas, para te tornar um ambiente acolhedor. Desculpa, no rodízio não, né?
se você vai em um restaurante para te deixar aconchegante. Agora, se você vai em um rodízio, você tem luzes brancas, muito intensas, que é para você comer e sair logo, porque a luz intensa te expulsa do ambiente. Isso a gente sabe. A gente sabe como é que funciona essa questão das luzes. A gente tem estudos no comércio com relação a isso. Então é importante a gente entender que se a gente quer um ambiente mais fraterno, um ambiente em que você tem uma devoção, você vai diminuir a intensidade da luz. Tanto é que muitas igrejas pretas, né, que a gente fala hoje, a gente tem esse questão da luz estar bem mais baixa, porque se torna um local mais aconchegante, e principalmente porque eu vou ter um controle da iluminação maior para a transmissão de cultos online, por aí vai. Não é questão de simplesmente a igreja estar se parecendo com o mundo, estar virando uma boate, mas isso parte através dos estudos de como a pessoa se comporta com relação à intensidade da luz. É raro uma pessoa estar dormindo ao meio-dia. A luz está muito intensa, irmãos. A gente não dorme, a gente fica elétrico. E se você fica elétrico, você não fica em um ambiente por muito tempo. Você não presta atenção em uma palestra. Você não presta atenção em uma pregação se a luz estiver muito intensa. Você fica elétrico. Irmãos, isso tudo é estudo e a gente vem aplicando isso nas nossas igrejas. A gente não pode ficar para trás. A gente precisa entender como é que o diácono pode cuidar da luz. Ele tem que verificar se as luzes estão precisando de manutenção, se precisa tocar, qual a intensidade da luz, como eu vou usar a luz no momento de culto, é o momento de adoração, eu vou tentar diminuir a quantidade de luz para que aquele ambiente fique mais aconchegante na adoração, né? Então, a questão da economia de luz, qual luz é mais econômica? Vamos fazer um estudo. Então, isso tudo parte do diácono, amém? E a terceira questão das tecnologias. O som, a gente não faz mais culto praticamente sem som. A gente não faz culto sem energia elétrica, a gente cancela ensaios se faltou energia. Então, são tecnologias recentes, ali de 100, 200 anos. A igreja existiu 1.800 anos sem isso, né? Então, era possível fazer culto sem isso, mas hoje a gente ficou dependente dessas tecnologias. E uma tecnologia principal é a questão das mídias sociais, tecnologia da informação. O nosso conteúdo, aquilo que a gente produz na igreja, a nossa pregação, ela precisa estar no ambiente digital, ela precisa estar nas mídias, ela precisa estar no Instagram, no YouTube. Por que você fala isso? E o diácono ele pode trabalhar como produtor de conteúdo, como produtor, como parametrizador, ele precisa estudar isso, porque isso é o futuro da igreja. Entenda o que eu vou dizer. Hoje a gente passa por um momento muito complicado. Muitas vezes a gente é bombardeado pelas narrativas seculares, pelo modo de viver do mundo através das mídias sociais, porque você fica 4, 5 horas com o seu celular ligado no YouTube, no Instagram, no WhatsApp, vendo vídeos no TikTok. Tudo aquilo que você vê, pouco daquilo é um conteúdo cristão. Digamos assim, a maioria eles são narrativas que entram na sua mente pouco a pouco. E assim você vai absorvendo o modo de viver do mundo, os seus pensamentos com relação ao que é uma vida feliz. Uma vida feliz é como essa pessoa que viaja uma vez por ano, 3, 4 vezes por ano, todo ano vai à praia. Aí você começa a viver com esse intuito. Mas isso não é bíblico. Não é essa a felicidade bíblica. Então você acaba vendo vídeos sobre liberdade. Cada um tem que escolher a sua própria modo de viver. Cada um tem a sua verdade. A gente precisa de liberdade de opinião. A gente precisa disso e daquilo outro. E aí você é atacado por um modo de viver do mundo. E esse modo de viver do mundo te influencia como ler a Bíblia. Enfim, o que eu estou querendo dizer? Que a gente é inundado por um contra-evangelho do mundo, 5, 6 horas por dia. E a gente reserva quase meia hora de pregação por semana, que é a pregação do domingo à noite.
Então a gente tem meia hora de conteúdo bíblico por semana contra 7 vezes 5, 35 horas de conteúdo secular nas mídias sociais. Então a gente precisa reverter esse quadro. A gente precisa produzir conteúdo para que os nossos jovens possam assistir durante a semana. Então existem muitos canais do YouTube cristãos que a gente precisa indicar, que a gente precisa assistir e a gente precisa produzir. A gente precisa colocar a nossa igreja no YouTube para os nossos membros terem acesso, para eles ouvirem aquelas coisas que a gente tem falado sobre Jesus Cristo, sobre o Evangelho, e que isso concorra com o mundo, né? Então o diácono ele precisa trabalhar nesse sentido. Se ele tem essa habilidade. Entenda que eu estou falando de diversas áreas. O diácono não tem que fazer todas elas. Ele tem que fazer aquilo para o qual Deus o chamou. Se Deus o chamou para ele cuidar da recepção externa da igreja, ser porteiro, graças a Deus. Se Deus o chamou para cuidar do ambiente interno da igreja, limpeza, organização, graças a Deus. Se Deus o chamou para trabalhar no som, olha que bênção. Se Deus o chamou para ver a iluminação da igreja, cara, que legal. Se Deus o chamou para trabalhar nas mídias, isso não é uma coisa, digamos assim, que está no nosso histórico, na nossa tradição. É algo muito novo, as mídias sociais, 10, 15 anos. Então o irmão foi chamado para isso. Ele tem habilidade, ele gosta de foto, ele tira uma foto legal, ele está sempre ali. Vamos fazer uma transmissão do culto, vamos divulgar a igreja nas redes sociais. Olha que bênção, irmãos. Então o diácono pode se responsabilizar por isso. Amém? E a gente continua nos próximos vídeos. Graças a Deus, a paz do Senhor.